Olá, o programa Saiba Mais fala agora sobre os acidentes de trabalho no Brasil. Segundo o governo federal, nos últimos 5 anos, o país registrou uma média anual de 710 mil acidentes desse tipo, com 15 mil incapacitações permanentes e 2.810 mortes. Uma tragédia que também provoca grandes prejuízos. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, os gastos e despesas com acidentes e doenças relacionadas ao trabalho atingem 4% do produto interno bruto do país. E nós vamos conversar sobre isso com o advogado trabalhista Gáudio Ribeiro. Doutor Gáudio, muito obrigado por estar aqui conosco. Pois é um prazer. Bom, eu peço licença um instantinho, nós vamos ver juntos uma pequena reportagem que vai nos ajudar a entender melhor esse assunto. A reportagem trata especificamente das empregadas domésticas. Existem nada menos do que 6 milhões de empregadas domésticas no Brasil que sofrem um número incalculável de acidentes no dia a dia de trabalho. São quedas, intoxicações, queimaduras, cortes e até mordidas de cachorro. Os dados são invisíveis, não há estatísticas sobre o assunto. Tânia, que é empregada doméstica há 13 anos, não tem ideia de quantas vezes sofreu acidentes no trabalho. Às vezes escorrega, né? Às vezes você bate num móvel. Às vezes queima o braço quando vai pegar alguma coisa no forno. Conforme Lei Complementar 150 de 2015, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. O que eventualmente pode acontecer no caso do âmbito doméstico é a dificuldade do empregado de provar que aquele acidente aconteceu dentro de casa, dentro daquela casa onde ele trabalha. Mas ele pode se valer de todos os meios de prova para se desincumbir desse encargo que, eventualmente, perante um juiz, lhe pode ser exigido. Ou seja, ele pode provar com vizinhos, com depoimento de vizinhos, ele pode provar com filmagens, ele pode provar com o pessoal que o atendeu, que o socorreu. Só em casos graves que os trabalhadores domésticos buscam auxílio médico e benefícios da Previdência Social. Wanda é um exemplo. Em 16 anos de profissão, só se deu conta quando perdeu a ponta do dedo quando estava limpando a casa onde trabalhava. Ficou 3 meses afastada do trabalho. Com carteira assinada, Tânia recebeu auxílio do INSS. O acidente estava lavando a área, né, segurando a mangueira não com a mão, e a outra estava segurando na porta, assim, a porta estava aberta, né? E estava entre a porta. Aí veio o vento de repente e fechou. No que fechou, não teve como eu tirar a mão de repente. E aí foi e cortou logo o dedo. Para a Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, o problema é ainda mais grave. Com medo de perder o emprego, muitas preferem ficar em silêncio, escondendo dos patrões as consequências dos acidentes domésticos. A dificuldade maior é convencer os empregadores que ela precisa ir para o médico para diagnosticar o seu estado de saúde. Muitas estão trabalhando doentes, sem condições de trabalho, mas elas não são liberadas para ir para o médico. Segundo dados do Ministério do Trabalho, depois da Lei Complementar 150 de 2015, o número de reclamação saltou de cerca de 10% para mais de 30%. A região Sudeste lidera o ranking de reclamações. A fiscalização direta, ela demanda de notificação. Nós não vamos no local de imediato, nós enviamos uma notificação convidando o empregador a comparecer em dia e hora marcada nos nossos plantões, onde nós definimos o local que ele deve comparecer nas nossas superintendências e atendemos essas denúncias. É dever dos empregadores dar condições seguras de trabalho, prestar orientações e dar assistência às empregadas em casos de acidentes. Todos os equipamentos de proteção que podem ser usados para evitar as consequências de um acidente podem ser utilizados pelo empregador e pelo empregado. Por exemplo, se um empregado vai cozinhar, que ele tenha um avental que o proteja de eventuais respingos de gordura ou de água quente, coisas desse tipo. Se ele vai trabalhar numa limpeza, que ele use luvas e máscaras que vão impedir ou minorar os efeitos de uma condição insalubre de trabalho.
Muito bem, doutor Gáudio, nós falamos na reportagem especificamente sobre as empregadas domésticas, mas agora vamos falar dos trabalhadores como um todo. O que exatamente caracteriza o acidente de trabalho? Muito bem. A lei que no nosso país trata dessa matéria é a Lei 8.213 de 1993. Essa lei, nos seus artigos 19 a 21, define aqueles que poderiam ser considerados acidentes de trabalho. As pessoas que têm trabalho é gênero de que seriam espécies. Em primeiro lugar, o acidente típico de trabalho, que é aquele que ocorre no local de trabalho durante a jornada de trabalho do empregador. É um infortúnio, como, por exemplo, aquele que ocorre com o trabalhador que, por azar ou por imprudência, por falta de equipamentos, coloca, por exemplo, a sua mão numa engrenagem e tem a sua mão decepada, por exemplo, prensada, enfim. Esse seria um acidente típico. Além desse acidente, nós temos ainda o acidente de trajeto, que é aquele que ocorre no deslocamento entre a casa do trabalhador e o local em que ele presta os serviços, indo ou voltando. Um pequeno parênteses, desde o momento que ele sai de casa até o momento em que ele chega, isso também se inclui? Sim, desde que não haja interrupções significativas no trajeto. Por exemplo, ele está indo a caminho de casa e para na padaria para fazer uma compra, por exemplo, que é o que ele faz habitualmente, isso não descaracterizaria um acidente que viesse a ocorrer logo após ele deixar a padaria. Por outro lado, esse é um caso concreto que já chegou à Justiça do Trabalho, se ele passa, por exemplo, na casa da sua namorada e lá permanece por algum tempo e depois segue o trajeto em direção à sua casa, aí já não seria um acidente de trabalho, por exemplo. Então, nós teríamos em segundo lugar esse, que seria um acidente de trajeto, no trajeto entre casa e trabalho, trabalho-casa. Em terceiro lugar, nós temos ainda o que se conhece como doença do trabalho, que é aquela resultante das condições em que o trabalho é prestado. Por exemplo, a falta de ergonomia nos equipamentos de trabalho, que pode conduzir a lesões por esforços repetitivos, por exemplo. E, além disso, em quarto lugar, nós temos o que se chama doença profissional. A doença profissional é aquela característica peculiar a algumas profissões específicas, a algumas atividades profissionais específicas, e que, como regra, ocorrem em razão do desgaste natural, intrínseco a essas profissões. Por exemplo, LER, doenças como essa. O que podem ocorrer exatamente de uso de teclado. Para profissões que envolvam esse risco em razão das suas próprias características, daquela atividade profissional específica. Não é? Além disso, e por fim, nós temos ainda aqueles acidentes que poderiam ser qualificados como atípicos, que são os que ocorrem fora do local de trabalho e fora do expediente de trabalho e fora do trajeto também. Não é? E quando é que pode ocorrer isso? Quando o empregado está desenvolvendo uma atividade em benefício do empregador. Não é? Para que nós tenhamos uma ideia do espectro, da abrangência desse conceito, um caso interessante que chega aos tribunais com alguma frequência é o dos acidentes que ocorrem, por exemplo, em festividades, festas promovidas pelo empregador. Imagine que ocorra, por exemplo, um acidente como o que ocorreu com uma empregada que estava numa confraternização da empresa e pisou numa taça de vidro. Não é? Seria um acidente de trabalho? Bom, se a sua presença naquele evento fosse obrigatória, o Tribunal Superior do Trabalho entende que, se de fato isso fosse obrigatório, o acidente estaria caracterizado. Tal como também poderia ocorrer naqueles campeonatos que as empresas organizam, de futebol, outras atividades, competições desportivas. E, em todos esses casos, se a presença, a participação do trabalhador for obrigatória, nós podemos aí também encontrar um exemplo de acidente atípico de trabalho. Há pouco o senhor falou da questão do trajeto, a saída de casa até a chegada ao trabalho, que os acidentes, nesses casos, se caracterizam como acidente de trabalho. Eu lhe pergunto, evidentemente, no caso de viagem, por analogia, a serviço, uma viagem a trabalho, se o trabalhador sofre um acidente, está incluído como acidente de trabalho. Sim, porque aí ele está prestando um serviço em benefício do empregador, não há dúvida quanto a isso. Mesmo que a jornada tenha terminado, ele está no hotel, dormindo, esperando o dia seguinte para continuar a trabalhar numa cidade fora da cidade de domicílio dele. Aí, nesse caso, nós temos que avaliar o nexo de causalidade. Não é? Veja, todo e qualquer acidente de trabalho supõe, para que haja
imputação de responsabilidade, para que o empregador seja responsabilizado pelas subsequentes indenizações, é necessário que haja 3 elementos. Tá? Nexo de causalidade, então tem que haver uma relação de causa e efeito entre a atividade que o empregado desenvolve em benefício do empregador e o acidente daí resultante. Então tem que haver uma relação de causa e efeito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem que ser demonstrada a culpa do empregador. A não ser naqueles casos em que nós estejamos diante de uma atividade de risco. Tá? No caso de uma atividade de risco, por exemplo, uma atividade que envolve explosão, né, de rochas, pedras, uma pedreira, por exemplo, é uma atividade de risco. O manuseio de explosivos, não é? Se é um acidente aí, não se vai perquirir, não vai se indagar se houve ou não culpa do empregador. A responsabilidade, como nós costumamos dizer, é objetiva, não depende de culpa. Tá? Em terceiro lugar, para imputar responsabilidade ao empregador, nós temos que considerar ainda, não é, se nós estamos diante, não é, efetivamente, de uma dessas condições que eu havia mencionado anteriormente, não é, nessa relação de hipóteses que foram indicadas. No caso do evento, claro, sem dúvidas, de que houve um acidente de trabalho, que a culpa teria sido da empresa, como é que o empregado deve proceder? O que ele deve fazer? Bom, o empregado... Ou ele ou um representante, se ele não estiver em condições, evidentemente. Claro. Ele, em primeiro lugar, deve procurar o seu empregador, o responsável, o preposto, aquele que, enfim, responde pelas obrigações empresariais. Se não houver qualquer providência que deveria ser tomada, em primeiro lugar, pelo próprio empregador, ele pode procurar o seu sindicato, pode noticiar o Ministério do Trabalho, não é? E, se eventualmente o que estiver em discussão for a indenização decorrente desse acidente, ele pode procurar, por meio de um advogado ou pessoalmente, não é? Na Justiça do Trabalho não é necessária a figura do advogado, ele pode procurar a Justiça do Trabalho para ver reconhecidos esses direitos, como é o caso, por exemplo, das indenizações por danos morais e materiais que decorram desse acidente de trabalho. A Justiça do Trabalho tem sido eficiente na solução desses casos, na avaliação do senhor? A Justiça do Trabalho recebe por ano cerca de 3 milhões de ações, entre as quais, infelizmente, há um número bastante significativo de ações que envolvem acidentes de trabalho. Por conta desse volume, é natural que a Justiça do Trabalho tenha alguma dificuldade de enfrentar com celeridade, com rapidez, esse volume assustador de ações, de demandas. Então, embora haja projetos para que se fixe uma tramitação preferencial dessas demandas, a Justiça do Trabalho tem respondido, não é? E com a emenda constitucional número 45 de 2004, a Justiça do Trabalho, sem dúvida nenhuma, passou a ter competência para julgar essa matéria. A Justiça do Trabalho tem se empenhado bastante em promover o julgamento rápido dessas demandas, mas apesar de todo o esforço que tem sido feito, é preciso reconhecer que o volume impede que esta prestação jurisdicional seja suficientemente rápida. Não é? E o volume é tão grande por quê? O Brasil talvez não tenha ainda uma cultura de prevenção suficiente? Certamente esse é um dos problemas, né? Uma das questões, uma das causas dessa quantidade imensa de reclamações. Não é? Eu soube de um estudo que dá conta de que 95% das ações trabalhistas do mundo estão no Brasil. Quantos por cento? 95%. Ou seja, 95%? Um número muito grande de ações que nós temos. É desproporcional, sem dúvida nenhuma. Então, e que causas nós temos? É claro, é preciso pensar na legislação trabalhista, não é? Que está em vias de ser alterada profundamente. É preciso pensar nessas prevenções que, no caso do acidente de trabalho, não estão sendo eficientes. Não é? Enfim, é uma cultura do litígio. Não é? As pessoas muitas vezes se sentem estimuladas a procurar, em primeiro lugar, o judiciário e não tentar outras formas de composição, conciliações, enfim. Infelizmente, há no nosso país instalada, especialmente no caso das demandas trabalhistas, uma cultura do litígio. Não é? E isso é realmente muito ruim, custa caro para o Estado, não é? E, infelizmente, as soluções nunca são
satisfatórias. Não é? Embora possam aparentemente pacificar esses conflitos, elas acabam não pondo fim à causa desses litígios, infelizmente. O senhor citou as discussões em torno da legislação trabalhista, as propostas de mudança que estão em tramitação no Congresso e, de certa forma, em discussão na sociedade. Eu lhe pergunto, na questão específica dos acidentes de trabalho, a legislação precisa de alterações, de adaptações? Se sim, que adaptações e alterações seriam essas? Uma evolução interessante que nós temos no projeto é a criação de um capítulo específico para tratar dos chamados danos extrapatrimoniais, dos danos morais, estabelecendo critérios. Porque uma das dificuldades que se experimenta, não só na Justiça do Trabalho, mas no Poder Judiciário como um todo, é a ausência de critérios para fixar um valor, para reparar um dano que não é material. Então, por exemplo, qual é o valor que tem, não é, a mão de um trabalhador que ele perde? Não é? Qual o valor que tem a vida, não é, de um filho que uma pessoa perde num acidente de trabalho? Não é? É muito difícil aquilatar, não é, dimensionar, não é, o que seria uma reparação nesse aspecto. É claro que não há possibilidade de restituição, não é? Na maior parte dos casos, devolver as partes ao status anterior não é possível fisicamente sequer. Então, nós precisamos reparar. E a legislação atualmente não contava com critérios. Esse projeto indica, né, dá algumas sinalizações que podem servir de parâmetros para que os juízes do trabalho possam fixar essas indenizações de forma talvez um pouco mais equânime, ou pelo menos uniforme, porque hoje falta muito. Varia isso. Enormemente hoje em dia, conforme cada juiz. Exatamente, exatamente. E muitas vezes o magistrado trabalhista lança mão, invoca critérios que são muito abertos. E isso impede que seja o empregado, seja o empregador, possam discutir o critério. Porque eles são, por exemplo, quando o juiz fala que deve-se observar o princípio da proporcionalidade para fixar a indenização em R$50 mil. Mas o que seria exatamente essa proporcionalidade? Não é? Então, indicar de maneira objetiva elementos que levaram o juiz a chegar àquele valor pode ser importante para que ambas as partes discutam se aquele valor é ou não razoável. Essa proposta trata também de outras questões, como, por exemplo, prazo para se recorrer à justiça no caso de um acidente de trabalho. Hoje, qual é o parâmetro? Do momento em que houve o acidente, qual é o prazo que o trabalhador tem para entrar com um pedido de reparação, de recorrer à justiça? Bom, a Justiça do Trabalho conta com uma previsão específica de um prazo que é conhecido como prazo prescricional, que é o prazo que o trabalhador tem para procurar o judiciário trabalhista para ver reconhecidos os seus direitos. Esse prazo está previsto hoje no artigo 7º, 29 da Constituição Federal. Também há uma previsão no artigo 11 da CLT, que talvez venha a sofrer alterações com a reforma trabalhista. Muito bem, e que prazos são esses? A lei fixa dois prazos, o prazo de 2 anos e o prazo de 5 anos. Né? Há o que se conhece como prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Qual é a dinâmica dessas regras? Basicamente funciona da seguinte forma: se o contrato ainda estiver em vigor, o trabalhador tem 5 anos para propor a reclamação trabalhista do momento em que a lesão ocorre. Por exemplo, nesse caso, do momento em que o acidente de trabalho ocorre. Teria, em tese, 5 anos para propor reclamação se o seu contrato de trabalho ainda está em vigor. É importante lembrar que se o trabalhador se afasta por conta do acidente de trabalho, enquanto perdurar esse afastamento, o seu contrato de trabalho não pode ser rompido. Mas o prazo prescricional continua a fluir, não é? O de 5 anos. Mesmo que o trabalhador deixe aquele emprego. Mesmo que ele seja suspenso, né? Por exemplo, por conta do auxílio-doença acidentário. Esse prazo continua a fluir, a não ser que ele não tenha realmente condições de litigar. Ele não tenha condições de procurar o judiciário, porque ele está em coma, por exemplo, porque ele não tem condições de exprimir, não é, a sua vontade de forma consciente. Bom, mas além disso há um prazo de 2 anos. Esse prazo de 2 anos é sempre computado do momento em que o contrato de trabalho é rompido. Então, se o contrato de trabalho é extinto, ele tem 2 anos para procurar a justiça do trabalho. Respeitado esse prazo de 2 anos, ele pode discutir os 5 últimos anos do seu contrato. Eu queria só acrescentar um detalhe importante em relação a esse prazo, que é o seguinte: em muitas situações, diante do acidente de trabalho, não é possível ainda dimensionar
a extensão do dano. Por exemplo, o sujeito sofre um acidente de trabalho e ele não sabe se ele de fato vai conseguir voltar a andar, se ele se tornou paralítico, se ele vai voltar a ouvir, se ele vai conseguir enxergar. Muitas vezes a consolidação daquelas lesões só vai ocorrer muitos meses, eventualmente até anos depois. Então, nesse período, o que se pode dizer é que não vai fluir o prazo prescricional, senão quando a lesão estiver consolidada. E muitas vezes isso ocorre, não é? É um marco importante, a concessão da aposentadoria por invalidez. Ela pode marcar o início desse prazo, quando há, não é, uma dificuldade em se identificar a extensão do dano. Então, a prescrição, esse prazo, só vai começar a correr quando essas lesões estiverem consolidadas, como disse. Agora, todo e qualquer acidente, eu imagino, tem que necessariamente passar por uma perícia, para uma determinação técnica da extensão dos danos, da causa, não é isso? Sim, como regra, o laudo pericial vai ser imprescindível para que se possa definir o dano, não é? Como disse, o nexo de causalidade e mesmo a culpa. Por exemplo, vamos ter que ver se efetivamente o trabalhador com aquele acidente perdeu parte da sua capacidade auditiva ou não, o dano em si. Vamos ter que ver se efetivamente aquele acidente, aquele evento, foi responsável por esse dano, foi isso que levou o dano. E, por último, havia equipamentos de proteção individual, por exemplo, que pudessem impedir. O empregador treinou esse trabalhador. Todos esses elementos vão ser avaliados. O laudo pericial, nesse contexto, é determinante. O perito vai saber examinar com um olhar técnico e qualificado se, de fato, esses eventos ocorreram com essas características. Então, eu diria que essa prova, de fato, costuma ser determinante. Em caso de divergência, pode-se recorrer a uma segunda perícia ou não? Ela deu o resultado, está dado. Então, as partes podem fazer uso de assistentes periciais que vão poder impugnar, eventualmente, as conclusões desses laudos. É importante ter em conta que o juiz do trabalho não está preso, não está vinculado a esse laudo. Ele pode fazer uma leitura dos elementos que foram registrados pelo laudo e chegar a uma conclusão diferente daquilo que o perito chegou. Por exemplo, quanto à existência de uma concausa, não é? uma causa simultânea. Imagine que um trabalhador já tivesse uma enfermidade, não é? que antecedia aquele contrato de trabalho. E vamos dizer, a postura, a ausência de equipamentos ergonômicos pode ter contribuído para que aquela lesão se estendesse ou ganhasse uma maior gravidade. Então, num caso como esse, por exemplo, a partir dos elementos fixados no laudo pericial, o juiz pode chegar a uma conclusão diferente em razão quanto à importância, né, de cada um desses elementos para a caracterização do acidente. O senhor citou há pouco os equipamentos obrigatórios de segurança. É obrigação do empregador fornecê-los sempre? Sim, o empregador sempre deve fornecer esses equipamentos quando estiver diante de atividades que possam comprometer, de alguma forma, a integridade física dos seus trabalhadores. Sempre que houver alguma atividade que exponha o trabalhador a um risco, o empregador deve minimizar isso. E uma das formas de realizar essa diminuição desse risco é o fornecimento de equipamentos. Além, é claro, de mudanças ambientais no local de trabalho, entre outras, a avaliação, como disse já, da ergonomia das estações de trabalho. Há uma série de elementos. O equipamento de proteção individual é certamente um dos mais importantes, que podem atuar para não só afastar os acidentes de trabalho, como também para diminuir os fatores que levem à insalubridade ou periculosidade, que são responsáveis pelo pagamento de 2 adicionais previstos na legislação trabalhista. Muito bem, doutor Gáudio Ribeiro, muitíssimo obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos todos. Eu que agradeço, foi uma honra. E o Saiba Mais agradece também a sua companhia. Até o próximo programa.